Pessoal do primeiro ano, olá oficial do professor Thiago Souza. Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui para darmos continuidade nas nossas aulas de física e avançando ainda já no assunto do segundo bimestre, tá ok? Na cinemática, esse estudo que faz essa seção que estuda o movimento dos corpos, o movimento sem se preocupar com a razão pelo qual ela está se movimentando, tá? Bom, na aula passada nós vimos o movimento uniforme, vimos as funções horárias, na verdade, do movimento uniforme, e aqui vamos meio que fechar essa ideia do movimento uniformemente variado, ou MUV, só que a gente vai utilizar ainda tanto o movimento uniforme quanto o movimento uniformemente variado, nós ainda vamos usar lá para frente. Vamos começar a estudar os lançamentos, lançamento vertical, lançamento horizontal, queda livre, lançamento oblíquo, vários tipos de movimentos para encerrarmos o primeiro semestre, que no caso é o fim do segundo bimestre, tá? Para que no segundo semestre a gente veja as causas desses movimentos. Muito bem, então vamos ao que interessa. A ideia é que você reconheça essas funções, reconheça como é que elas funcionam, o que elas estão expressando e assim por diante. Essa daqui a gente já viu na aula inicial de movimento uniformemente variado, então é simplesmente uma pincelada do que era. Então está aqui a velocidade em função do tempo, tá vendo? Esse primeiro V desse lado e o T de instante ou de tempo lá do. Por isso que é uma função horária da velocidade, certo? No movimento uniforme nós vimos a função horária do espaço ou da posição, porque é a posição em função do tempo, horária, espaço. Aqui é a função horária da velocidade. Então nós temos aqui o tempo, esse T é o instante, e representado em segundo, ou expresso em segundo. A aceleração no SI seria metro por segundo ao quadrado, tá? Então esse A é que está ligado ao tempo. Temos a velocidade inicial e, por fim, isso tudo expressa a velocidade final. Então, para cada tempo, eu vou ter uma velocidade. Deu para perceber? Ou o contrário, para cada velocidade, eu vou ter um instante ou um tempo. Muito bem, bora resolver logo um exercício para se ressituar do que essa função está falando. Diz assim, um ponto material percorre uma reta sempre no mesmo sentido, com aceleração constante. No instante t0, que é igual a zero, o módulo de sua velocidade é 8 metros por segundo. No instante t igual a 10 segundos, é 48 metros por segundo. Determine a aceleração. Vamos começar o dia de hoje, né? Bom, na letra a gente sabe que a aceleração nada mais é do que um ΔV, que eu já vou colocar desse jeito aqui, olha, V menos V0, sobre um ΔT, que é um T menos T0. Sempre assim. Bom, o que a gente reconhece? Já temos o T0, ele falou que é zero. Ele disse que nesse instante, no T0, a velocidade vai ser zero, vai ser inicial. Ele disse que é 8 metros por segundo. E num tempo T igual a 10 segundos, essa velocidade é 48 metros por segundo. Muito bem, está tudo em metro, está tudo em segundo, então beleza. Velocidade final 48, inicial 8. Instante final 10, instante inicial 0. Então aqui ficou 40 por 10, que vai me resultar que essa aceleração desse ponto material é 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? A unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado, no SI. Se fosse em quilômetro e hora, é quilômetro por hora ao quadrado. O tempo vai ao quadrado. Fechou a letra A. Lembrou dessa fórmula de aceleração? Não esqueça dela não. Essa daí vem demais, junto com velocidade média, velocidade instantânea, vem demais em vestibulares. Letra B pede a função da velocidade em relação ao tempo. Ele quer a função horária.
Bom, tá ok. Função horária, a gente viu na tela anterior que ela é expressa assim, olha, V igual a V0 mais AT. Sendo que é uma função horária, ou seja, o tempo a gente não troca, em função da velocidade. Então, fica assim, ó. Velocidade inicial. Bom, nós vimos ali que é 8. Então, aqui a gente troca. A aceleração acabamos de descobrir, 4. Só isso. Só isso. Beleza? Todos os parâmetros estão no SI. Agora, essa letra C é interessante. Ele quer a velocidade nos instantes 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Tá exigente, hein? Mas tudo bem. Deixa eu aproveitar esse espacinho que apareceu bem aqui para representar o que está acontecendo com esse nosso móvel. Não vou me preocupar com as posições agora, tá? Mas no instante inicial, ele estava com uma velocidade 8. Tá? Então ele estava com uma velocidade inicial 8. Isso no tempo 0. Então, opa, já até respondi a primeira, né? Ele quer a velocidade no instante 0. Então bora meio que compor essa resposta. Então, quando o t for 0, quanto é que vai ser a velocidade? Bora ver. Então, vai ser 8 mais 4t. 4 vezes 0 vai dar 0. Então, vai sobrar só o 8. Então, 8 metros por segundo é a primeira resposta. A velocidade quando o tempo for 0. Ele quer também quando o tempo for 2 segundos. Muito bem, então velocidade igual a 8 mais 4. Onde tiver t, eu coloco 2, porque é para 8 segundos. Então ficou 8 mais 8, que vai me resultar que a velocidade em 2 segundos vai dar 16 metros por segundo. Então, olha lá, aí passou um tempinho aqui, agora no tempo 2 segundos, ele já vai estar com uma velocidade de 16 metros por segundo. Perdão, acho que eu não vou colocar as unidades, senão não vai sobrar espaço aqui. Então, 16. Ele quer saber, só nos pares, né? 4, 6, 8 e 10. Então, quando o tempo for 4 segundos, a velocidade vai ser 8 mais 4. Onde tiver tempo, eu coloco 4. Vai ficar 8 mais 16, que vai me resultar uma velocidade final de 24 metros por segundo. Viu que o indivíduo está acelerando? Então, bem aqui, num tempo 4 segundos, a velocidade dele já foi para 24 metros por segundo. E assim vamos lá. Tempo igual a 6 segundos. 8 mais 4 vezes 6. 8 mais 24. Que vai me resultar uma velocidade de 32 metros por segundo. E assim continuamos. Com tempo igual a 8 segundos. Então é só trocar na função horária. 4 vezes 8. Então aqui dá 32. Que a velocidade vai me resultar em 40, né? 40 metros por segundo. Viu? Tá só acelerando. Só acelerando. E quando o tempo for 10? Bom, quando o tempo for 10 segundos, eu quero que você faça esse cálculo e coloque essa resposta no Google Classroom. Mas você está percebendo o que vai acontecer aqui, né? Não é difícil. Você tem a função horária da velocidade, tem o tempo, então você vai ter a velocidade. Correto? A aceleração ela dá uma dica muito boa, né? Você está percebendo que ele está incrementando a sua velocidade de 8 metros por segundo em 8 metros por segundo. Olha, ele tinha 8, 16, 24, 32 e assim por diante. Faça esse cálculo,
coloque a resposta no Google Classroom, mas os cálculos eu quero no portfólio. Muito bem? Bora lá, seguir. Nós, agora, para o movimento uniformemente variado, vamos ver a função do espaço, ou seja, a função horária do espaço. Vimos lá no movimento uniforme. Para cá, para o movimento uniformemente variado, ainda não. Bom, como é que nós poderíamos encontrar essa indivídua? Você está vendo aqui o gráfico da velocidade pelo tempo. Lembrando da aula de movimento uniforme, todas as vezes que nós calculamos a área desse gráfico, num gráfico de velocidade pelo tempo, nós descobrimos o ΔS. Então, deixa eu trocar a caneta aqui. Ó, o ΔS sempre vai ser igual, numericamente, à área do gráfico, se for velocidade pelo tempo. Tá? Não esqueça disso. Bom, aqui nós temos a área de um trapézio. A área do trapézio, você viu no fundamental, mas nós vamos ver, você vai ver em matemática esse ano ainda, rever. Vai ser o quê? Vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Bom, essa base maior, esse nosso trapézio está deitado, porque as duas bases são paralelas, tá? Então, por mais que a base normalmente fique aqui embaixo, mas é porque esse trapézio deitou. Está aqui a base maior, Bzão, está aqui a base menor, Bzinho. Você tem a altura aqui embaixo e pronto, acabou. Só que essa base maior coincide com a velocidade final do móvel. E essa base menor coincide com a velocidade inicial. E essa altura do trapézio coincide com o tempo. Então, olha o que nós temos aqui. Base maior é velocidade, base menor é velocidade inicial, essa altura é o tempo. Tudo isso dividido por 2. Só que nós temos o seguinte, vimos ali em cima que velocidade final é a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. É a função horária da velocidade. Bora substituir isso aí, aqui na fórmula. Então, onde tiver velocidade, eu vou colocar o quê? V0 mais AT. Lá dentro do parênteses já tinha um V0. Vezes o tempo. Isso aqui é a dedução, tá? Da função horária do espaço. Porque de repente você até se assusta com o formato dela, mas não precisa, tá? Muito bem. Se eu for somar ali dentro, deixa eu apagar esse daqui, porque já entendeu de onde veio, né? Vai ficar 2... Tem 2 V0 lá dentro, né? 2 V0 vezes aquele tempo lá de fora, vai ficar 2 V0T. Tem um A vezes T dentro do parênteses. Quando eu multiplicar com o T lá de fora, vai ficar AT². Tudo isso sobre 2. Muito bem. Tá bom, eu tenho duas parcelas lá em cima, 2V0T e AT². Eu posso desmembrar aquilo ali. Eu posso fazer assim, olha. 2V0T sobre 2 mais AT² sobre 2. Tá? Olha lá no início da linha. ΔS é tudo isso. Certo? Agora deixa eu trocar esse ΔS por S menos S0. Aquela primeira parcela lá do fim, 2V0T dividido por 2, eu vou cortar esses dois números 2. Vai ficar só V0T. O outro não tem nada que fazer. Ficou AT² sobre 2. Então, passando esse S0 lá para o outro lado, ficou S igual a S0 mais V0T mais AT² sobre 2. Bom, essa aqui é a nossa função horária do espaço no movimento uniformemente variado. Tá ok? O que eu preciso apontar para vocês aqui? É uma função do segundo grau, uma função quadrática. Né? Não é isso que a gente está vendo lá em matemática? Só que no lugar de x eu vou ter t. Tá T², tá V0T. Então nós temos todas as propriedades da função quadrática, nós vamos encontrar aqui nessa função horária do espaço. Não esquecendo todos os termos que estão colocados aqui. Deixa eu trazer para vocês ali. O T é o instante. Esse A é a aceleração.
Você conhece já todos esses termos, né? Instante em segundo, aceleração em metro por segundo. De novo aqui em instante, né? Esse outro T. Esse V0 é a velocidade inicial. Então, o termo que está ligado à velocidade inicial é t. O termo que está ligado à aceleração é t quadrado. Bom, aqui nós vamos ter o S0, que é a posição inicial, e aqui a posição final. Bora analisar aqui embaixo essa função com alguns exemplos. Olha aqui, que interessante.